Olá, boa noite a todos. Eu sou Alexandre Elias, sou cirurgião bariátrico aqui em São Paulo e estamos direto da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica em mais um BariLive e eu serei o mediador dessa semana. BariLive com transmissão ao vivo e interativa para todas as mídias sociais, Facebook, Instagram, e o assunto nosso de hoje é a importância do jejum ou do tempo do jejum no pré-operatório e tudo que se refere a preparo do paciente pré-operatório na bariátrica ou na cirurgia metabólica do ponto de vista cirúrgico e anestésico. O BariLive é uma proposta da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica para informar a população sobre todos os temas relacionados à cirurgia bariátrica e metabólica. As transmissões são sempre semanais e sempre a partir das 20 horas, esse ano, às quintas-feiras. E o BariLive de hoje é especial, porque se trata de um tema mais sugerido e solicitado pelo nosso público, que é o tratamento e o preparo dos pacientes antes da cirurgia. E a gente vai abordar todas as questões em relação às principais dúvidas e preocupações que os pacientes que são candidatos a fazer o procedimento cirúrgico precisam saber. E estão aqui comigo dois especialistas na área, o cirurgião e amigo Dr. Nestor Bertin, boa noite, que é da Gastro Obeso Center, aqui em São Paulo, uma clínica especializada em cirurgia bariátrica, e o Dr. Felipe Pim. Bem-vindo, Felipe, que é anestesiologista do grupo do SMA, que é uma prestadora de serviços de anestesia, e trabalha no Hospital Samaritano, Hospital Oswaldo Cruz, Sírio-Libanês, enfim, todos os principais hospitais da nossa capital. Bem-vindos. Obrigado pelo convite. O nosso tema e pergunta inicial hoje será o que deve ser avaliado no pré-operatório da cirurgia bariátrica. A gente estava aqui comentando anteriormente que é um tema bastante amplo, mas eu queria saber, do ponto de vista cirúrgico, o paciente que chega para você, Nestor, uma primeira vez, e quer fazer cirurgia bariátrica, está com aquela ansiedade, aquele anseio todo, quais são as primeiras preocupações que você vê e que deve se preocupar em relação ao preparo desse paciente, para que ele vá para a cirurgia em condições adequadas? E depois, na visão do Felipe, do ponto de vista anestésico, que hoje a anestesia sempre é um mito, sempre há um medo, uma questão envolvida, o que para o anestesista é importante o paciente estar muito consciente, bem consciente ou ciente de tudo que pode acontecer com ele na chegada, por exemplo, do centro cirúrgico, né, o receptivo para ele. Eu acho que isso é uma parte importante também, né? Nestor. Bom, primeiramente, boa noite ao público. Queria agradecer pelo convite e que é um prazer a gente poder esclarecer algumas dúvidas e dar um pouco de informação. Então, assim, em relação ao preparo, a uma primeira consulta, eu acho que é muito importante para a gente esclarecer sempre para o paciente que existem vários tipos de tratamentos cirúrgicos para tratamento da obesidade. Isso pode variar muito, principalmente com o tanto de excesso de peso que o paciente tem, as comorbidades, as doenças que estão associadas ao excesso de peso dele, e que isso vai influenciar muito depois numa recuperação, uma cirurgia, o tipo de preparo que ele vai ter, tá? Então, eu acho que a primeira coisa é a gente informar o paciente sobre o preparo que ele tem que ter antes. Primeiro, avaliar, pedir alguns exames, antes de a gente indicar procedimentos que depois podem ter técnicas mudadas. Então, hoje, a gente faz uma primeira consulta explicando como é todo o tratamento cirúrgico, mas também pedindo vários tipos de exames pré-operatórios para que ele possa ir com maior segurança para o tratamento cirúrgico. Excelente. E, Felipe, esse paciente que foi preparado pelo cirurgião e está chegando lá no hospital, primeiro, você acha que esse paciente deveria fazer uma consulta prévia com anestesia ou não é rotina?
é um procedimento que já acontece de o paciente chegar no hospital, ele ser avaliado no hospital por um colega, da sua equipe, ou por você mesmo, e depois na sala de operação. Isso acontece de uma forma tranquila para o paciente, ao seu ver? Primeiro, boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. O que acontece, via de regra, é isso que você comentou agora. O paciente ele tem um primeiro contato com o anestesista logo, momentos antes da cirurgia. É o que mais acontece. Se a gente conseguisse ter um contato prévio com o doente antes, a gente conseguiria acalmá-lo um pouco mais, a gente teria mais tempo para explicar para ele qual é o processo pelo qual ele vai passar, que ele morre de medo. E como vocês falaram, a gente escuta bastante. Doutor, eu não estou com medo da cirurgia, meu medo é a anestesia. Então, a avaliação pré-anestésica, idealmente, a gente conseguir fazer lá antes, uma consulta prévia, não só no momento, instantes antes do paciente adentrar o centro cirúrgico, é muito importante. Nessa consulta, eu tenho um ambiente mais calmo, mais tranquilo, o paciente não está ali na cara do gol, em via de entrar no centro cirúrgico, curioso, receoso. Então, esse momento, quanto antes, não imediatamente próximo ao centro cirúrgico, próximo à cirurgia, é muito importante. Ele consegue ficar mais calmo, mais tranquilo, eu tenho mais tempo para explicar para ele como que vai ser todo o processo de anestesia. E aí eu vou para a parte técnica também. Então, eu vou avaliar como que está a saúde dele, quais os impactos que a gente tem da obesidade sobre o organismo, o que gerou, quais as consequências. Dos exames que foram pedidos pela equipe cirúrgica, eu já consigo avaliar com mais calma. Se eu achar alguma coisa de alterado, eu consigo ligar para o cirurgião e falar, olha, vamos pedir tal exame ou não vamos pedir, está ok. Posso já indicá-lo para cirurgia ou não. Mas acho que, acima de tudo, essa calma, essa tranquilidade, se a gente conseguir ter, para levar o paciente para a sala de cirurgia mais calmo, mais tranquilo, ele sabendo o que vai acontecer, ele teve um tempo para assimilar isso, é super importante. Acho que seria muito benéfico para o doente essa consulta prévia, não minutos antes da cirurgia, com certeza. Com certeza. Mas, na prática, não é o que a gente vê, certo? Acho que poucas ou raras exceções, né, Nestor? Nós, cirurgiões, é claro que quando você tem um caso com antecedentes de dificuldade de intubação ou alguma característica importante, a gente até solicita uma avaliação pré-anestésica, né? Mas, na prática, não é assim. Então, imaginando, hipoteticamente, que o Nestor fez tudo o que precisava, todos os exames estão ok, a saúde do paciente, e ele chegou lá para você, na mesa de operação. E aí? Qual é o seu modo de lidar com esse paciente, já que você não teve essa consulta prévia, para o paciente ficar mais tranquilo, para ele se sentir hoje seguro, ele saber que a anestesia é segura, o que mudou, o que evoluiu na anestesia hoje em termos de medicação, de acesso à via aérea, que você pode tranquilizar o nosso público, que realmente esse mito, essa coisa que existe em volta da cirurgia, hoje não é assim. Hoje não só a parte anestésica, a parte cirúrgica também, mais tecnologias, melhores técnicas, mais conhecimento sobre as doenças e sobre os procedimentos que a gente tem, traz muito mais segurança para o anestesista e mais segurança para o cirurgião também, para toda a equipe. Hoje, a anestesia ela é feita com uma segurança muito maior do que se tinha no passado. A gente tem aparelhos mais modernos, a tecnologia muito mais evoluída e muito mais segura, traz um grau de segurança muito maior para a gente poder fazer anestesia para cirurgia. Um dos tópicos que você colocou e que é recorrente em pacientes obesos, paciente com IMC maior, é a abordagem da via aérea, né? Já que o paciente vai ser submetido a uma anestesia geral, né? Então, ele mais do que vai dormir durante a cirurgia, ele vai dormir profundamente e vou ter que controlar a dor, a consciência dele, como é que ele está, o relaxamento, tudo para que a gente possa ter a cirurgia com segurança. E a abordagem da via aérea hoje, na consulta pré-anestésica, nos momentos que antecedem a cirurgia, a gente consegue rastrear, identificar preditores que a gente chama de preditores de via aérea difícil. Ou seja, antes de eu induzir o paciente à anestesia geral, antes dele ir dormir, eu consigo ver, olha, aqui eu vou ter mais dificuldade, aqui eu vou ter menos dificuldade. Então, eu consigo bolar estratégias para que eu consiga fazer essa abordagem de via aérea, essa intubação, com muito mais segurança. E também chamar dentro do meu hospital, dentro do meu serviço, quais os instrumentos, quais os dispositivos que eu tenho para fazer isso com segurança. E aí eu consigo fazer isso com muito mais segurança, lógico, e esses momentos antes que antecedem, ou na consulta pré-anestésica, também serve para isso, para conversar com o doente, passar segurança para ele, que é isso que ele quer entender que ele está na mão de um bom profissional, que sabe o que está fazendo, e é para isso que a gente está lá, e também mostrar para ele que, frente a adversidades, eu tenho um instrumento para poder corrigir, para poder tratar ele de uma forma correta. E acho que a via aérea é uma das coisas que mais pega para a gente.
Nestor, falando em via aérea difícil, a gente sabe que normalmente paciente com IMC de 50 para cima é um paciente que pode ter uma via aérea mais difícil ou até uma cirurgia mais complexa, é um paciente que tem problemas respiratórios com mais intensidade, ou é hipertenso ou diabético, enfim, tem uma esteatose hepática, um fígado com mais gordura. A sua abordagem para esse paciente é a mesma de um paciente com IMC de 40 ou 45 ou não? O que você faz especial? Você pede para esse paciente perder um pouco de peso antes, no sentido de preparar ele melhor para a cirurgia, ou não? Você não tem essa preocupação? Eu queria que você falasse um pouquinho, antes da gente falar em jejum para anestesia, sobre esse preparo, né? Que eu acho que é fundamental também para o paciente quando chega para o anestesista, esse preparo, né? É fundamental, principalmente para os pacientes, como você falou, que têm um índice de massa corpórea já avançado, uma superobesidade, índice acima de 50. Infelizmente, por logística, por vários fatores aqui na nossa realidade, a gente não consegue trabalhar com uma visita pré-anestésica de rotina para todos os pacientes, que para mim seria o ideal. Não só para pacientes que têm já um predisponente para ter uma anestesia difícil, uma intubação difícil, mas para todos. Às vezes ele não tem superobesidade, mas tem outros tipos de doenças que limitam a abertura da boca, ou a intubação, ou alguma doença metabólica importante, cardiológica, que vai ser um paciente que requer mais cuidados. Mas, infelizmente, a gente não tem, a gente trabalha para que possa ser incluída na nossa rotina essa consulta anestésica pré-operatória, mas a gente não consegue. Então, uma das coisas que ajuda bastante, e eu gosto de fazer de rotina para todos os meus pacientes, preparo bem adequado, principalmente em termos de peso. Se ele tem obesidade, super obesidade, índice muito alto, doença metabólica muito importante, é essencial. Na minha opinião, tem que perder peso. Tá? Muitas vezes a gente fala em perder 10% do peso total, mas o paciente se dedicando, perdendo um pouco do peso, que seja 5% ou 10% do peso, a gente explica bastante que ele vai ter tanto a parte anestésica mais fácil, quanto depois a recuperação pós-cirurgia muito melhor, em termos de não ter tanta dor ou excesso de gases, ou aceitar melhor a dieta, ou ele vai deambular mais rápido, vai ter uma internação menos prolongada. Então, eu acho que é essencial. No nosso serviço, a gente faz de rotina. Perda de peso para todos os pacientes, principalmente os que têm doença grave, metabólica principalmente, e superobesidade. Acho que isso é essencial. Ótimo. Felipe, você acha que esse paciente superobeso, IMC acima de 50, tem alguma influência anestésica, do ponto de vista anestésico, de ser mais complexo ou não, ou de estar mais vulnerável a uma complicação pulmonar por conta dessa via aérea difícil, ou de estar muito acima do peso? Para você, o que muda isso? Se ele emagrecer ou não, isso tem diferença do ponto de vista anestésico? Bom, tem diferença sim, né? Afinal de contas, o paciente até vai para a cirurgia com o intuito de perder peso, né? Então, ele perdendo um pouco de peso antes do preparo, antes do momento cirúrgico, com certeza vai trazer benefícios para ele, até para ele entender também como vai ser a vida dele depois da cirurgia, né? A gente tem várias consequências que advêm do ganho de peso, do grande IMC, do paciente obeso, que vão recair sobre o organismo. Então, a gente tem doenças associadas à obesidade, elas vão trazer consequências ao paciente. E a gente tem algumas características do obeso que vão impactar, sim, sobre a cirurgia. Uma a gente já acabou comentando aqui, que é a abordagem de via aérea, já que eu estou falando numa cirurgia geral, já que eu vou precisar de intubação, isso pode me trazer um pouco mais de dificuldade. Um outro ponto que você bem colocou, já que vai ser uma anestesia geral, já que vai ter uma intubação, eu preciso ventilar, o doente vai ventilar, eu preciso respirar por ele, e aí eu tenho toda aquela carga de conteúdo abdominal em cima do pulmão dele, então isso traz mais dificuldade para a gente ventilar, então eu vou ter que ter uma estratégia mais refinada, um pouco melhor, para poder cuidar do doente durante a cirurgia, da parte ventilatória dele. E a gente tem que lembrar que aquela mesa de cirurgia ela é meu padrão, né?
Então eu preciso adaptar o doente, colocar o doente em cima da mesa de cirurgia. Então eu tenho um cuidado com o começo da cirurgia, com a minha indução, eu preciso funcionar uma veia no doente, às vezes isso traz dificuldade para a gente, eu vou abordar a via aérea, ele vai ser entubado, depois ele vai ser ventilado, isso tudo vai, o aumento do peso, o ganho de gordura, traz dificuldades para a gente, isso tem que estar no pacote anestésico para a gente tomar cuidado. E isso vai influenciar também no pós-operatório, né? Então, o meu manejo de dor é um pouco diferente do que um paciente que não tenha um grande IMC. Bom, então ficou claro que a importância de a gente ter esse preparo, principalmente pacientes superobesos, com uma perda de peso prévia, tanto do ponto de vista cirúrgico como do ponto de vista anestésico, pré e pós-operatório, só vai trazer benefício para o paciente, né? Então, que o paciente saiba disso, tenha certeza que quando o cirurgião está pedindo isso para ele, está mostrando a importância, que realmente deva ser seguido. A gente tem aqui uma participação lá do Mato Grosso, de colegas nossos, Dr. Juliano Canavarros, dizendo que em Mato Grosso eles fazem avaliação pré-anestésica sempre. Então, há serviços diferentes do que aqui em São Paulo, que em centros menores, regionais, talvez, consigam fazer esse tipo de preparo, avaliação, que perfeitamente aceitável e benéfico para todos os pacientes, com certeza. Agora, Nestor, mas, doutor, eu tenho que emagrecer, mas eu já vim aqui porque eu quero operar, eu preciso emagrecer. Como que eu vou fazer isso? Como você usa, qual é a conduta sua, como você consegue, além de mostrar para ele e falar da importância, de diminuir risco e tal, como você vai conseguir fazer ele perder? Você orienta a nutricionista com uma dieta específica? Tem alguma medicação que ajuda ele? Como é feito esse preparo? Tem um tempo que você determina isso? Porque, às vezes, perda de peso pode demorar 3 meses, 6 meses ou 1 mês. O que você faz para comprometer o paciente e ele aderir a isso, né, na prática? Uma das principais coisas é isso que você mencionou, né? A gente explica o benefício que vai ter em maior parte em diminuir o risco cirúrgico que ele vai ter. Então, aí já é um fator que ele vai ficar um pouco com medo, receio de não perder peso para a cirurgia, tá? E o que a gente consegue desde o começo, logo da primeira consulta, os pacientes, principalmente que têm superobesidade, maior indicação para perda de peso, já começar acompanhamento nutricional. Tá? Então, quando é necessário, a gente associa algum tipo de medicação, tanto para ajudar na parte de apetite ou para ajudar a não absorver tanto que ele está ingerindo. Então, a gente também trabalha com grupo de apoio multiprofissional, endocrinologista, que pode ajudar nessa parte de perda de peso. Mas eu acho que o que mais influencia o paciente a aderir ao tratamento e conseguir perder um pouco de peso é sabendo que se ele não emagrecer, a chance dele ter uma complicação é maior. E outra coisa que eu gosto de explicar bastante para o meu paciente também é que se você não consegue ter uma aderência a um tratamento pré-operatório para perder peso, isso significa que você não vai ter um bom pós-operatório, você não vai se dedicar, você não está engajado no tratamento, não é uma coisa que você deva fazer. Então, eu acabo desencorajando o meu paciente. Se ele não pode aderir a um tratamento antes de operar, ele não vai conseguir depois. Então, ele é um paciente que provável não vai ter um bom resultado. É um paciente que provável não vai vir em retornos, não vai ter segmento, e é um paciente que provável vai ter complicação no futuro. Às vezes, não só pós-operatória imediata, mas depois nutricional, porque não vai acompanhar. Então, é um paciente que talvez a gente deva pensar em não oferecer o tratamento cirúrgico para ele. Ótimo. Eu acho que é isso mesmo. Então, é tentar, se o paciente não aderir ou não está comprometido, você posterga a situação um pouco, tenta envolvê-lo ele de outras formas, para chegar a ele ter uma melhor situação clínica, para que ele tenha um bom resultado depois também, né? Muitas vezes você pede para ele pedir uma quantidade de peso, ou 10%, mas o paciente não consegue atingir esse tanto de perda de peso. Mas ele tem uma melhora dos exames, melhora das comorbidades,
Então também eu acho que é uma hora de você, não precisa fazer ele perder o tanto que você quer, mas ele melhorando das condições clínicas, ele já tem um menor risco para a cirurgia. Exatamente. A avaliação é global, não só focada no quilo, né? Isso quer dizer, não é assim na condição clínica do paciente. Eu queria agradecer aqui a super fã nossa, Suelen Capelosa, que diz que ela operou em Jaú 6 meses e ela fez a avaliação pré-anestésica e ficou muito satisfeita também. Então a gente vê que muitos centros a avaliação pré-anestésica é feita e tem o seu valor, né? Com certeza, como o Dr. Felipe já abordou. A Sandra Felipe Meirelles pergunta: eu tenho apneia e tenho 117 quilos. Ela não falou aqui em altura, mas imaginando que ela tem um IMC de 40, pelo menos. Ela quer saber se isso pode causar alguma complicação para ela, a apneia, sobre a questão da anestesia. É uma preocupação? Bom, a pergunta é muito boa. A apneia vai ser uma das coisas que a gente vai buscar e vai se preocupar na conversa pré-anestésica com o paciente obeso que vai se submeter à cirurgia bariátrica. Ela é comum, é bem frequente em pacientes obesos e é algo que a gente fica assim em cima, é algo que a gente se preocupa com o doente. A gente tem, lógico, estratégias para poder burlar isso e para tomar cuidado e cuidar do paciente com a apneia do sono, porque senão a apneia do sono não é uma contraindicação à cirurgia. Ela faz parte daquele rol de perguntas que eu vou fazer para o doente, aonde eu preciso buscar e ficar mais atento, né? Então, ela já sabe, já tem os efeitos da apneia do sono, ela já sabe como é. Isso pode se intensificar um pouco no período pós-operatório. Durante a cirurgia propriamente dita, eu não vou ter problemas com isso. Você não vai ter problemas com isso, já que você faz uma anestesia geral e você fica entubada. Onde eu vou ficar mais em cima de você, onde a anestesista vai ficar mais perto de você, cuidando de você, vai ser no período pós-operatório imediato, quando você está na sala de recuperação. Nesse momento, a anestesista vai estar mais em cima de você, até que você seja mais desperta, mais acordada e consiga contactuar com mais tranquilidade, responder pergunta, ficar mais tranquila. Nesse momento, a gente fica mais em cima de você. É sim algo que a gente fica mais atento, é um cuidado maior que a gente tem para esses pacientes, mas a gente tem completa capacidade para poder cuidar disso no pós-operatório. Principalmente na recuperação pós-anestésica, né? Esse cuidado de saturação, de ventilação. Principalmente na recuperação pós-anestésica, que é aquele período onde ainda tem um pouco de medicação fazendo um efeito residual. Lógico, a cirurgia já acabou, você já vai estar acordada, já vai estar conversando, vai estar um sono pesado, você vai estar um pouco de dificuldade para ficar acordada, mas você já vai estar acordada, respondendo um pouco menos sonolenta, respirando sozinha, sem ajuda de aparelho, sem nada, mas até a apneia do sono te atrapalhando um pouquinho. Então, nesse momento, o anestesista vai ficar em cima de você mais um pouquinho, vai cuidar de você mais próximo, justamente por esses parâmetros que foi citado. Então, coloca um catéter de oxigênio, fica do seu lado até você despertar um pouquinho mais. Então, pode ficar tranquila que você vai estar sendo muito bem assistida em relação à questão da apneia. Agora, Nestor, eu uso CPAP, eu tenho apneia. Sou dependente do CPAP, que a maioria das pessoas que têm apneia usam aquele aparelho para ajudar na respiração. Mas e depois da cirurgia? Eu posso usar o CPAP ou não? Tem alguma contraindicação? Isso vai afetar ou pôr em risco o grampeamento, a cirurgia ou não? Olha, a gente vê alguns colegas cirurgiões que contraindicam ou não querem que se use o CPAP ou faça algum tipo de ventilação invasiva quando é necessário por algum problema respiratório, mas tem trabalhos que mostram, principalmente da parte de fisioterapia intensiva, de UTI, que não tem problema nenhum. Principalmente o paciente que já faz uso de CPAP há tempo prolongado já, esse paciente não tem problema em usar o CPAP, não vai interferir na linha de grampeamento, não vai aumentar o risco dele ter uma fístula, uma abertura no estômago, tá? Se é um paciente que foi diagnosticado precocemente, logo antes da cirurgia, com apneia do sono, mesmo que ele tenha indicação de usar CPAP, eu acho que aí ele tem que fazer uso de pelo menos 1 mês do CPAP antes, para que ele possa usar no pós-operatório imediato após a cirurgia. Mas não vejo nenhuma contraindicação, muito pelo contrário. A gente indique quem tem o CPAP que leve para o hospital e ele vai fazer uso do CPAP logo na primeira noite após a cirurgia. Eu acho que isso é totalmente recomendado.
Excelente. Uma outra pergunta aqui da nossa internauta, que é Cleusa Aparecida. Ela quer saber sobre diabetes. Se o diabético pode fazer cirurgia bariátrica. Do ponto de vista cirúrgico, Nestor, o que você pode responder para ela e qual o preparo ou indicação? E da anestesia, Felipe, o paciente diabético que chega, qual o cuidado que o anestesista tem? Sabe, esse paciente é diabético, ele toma insulina, para ele ter uma anestesia segura, né? O que a gente pode falar nesses dois temas, visando a parte cirúrgica e depois a anestésica? Então, em relação ao diabetes, tá? Quando o paciente apresenta esse tipo de doença metabólica, é uma das maiores indicações que a gente faz hoje. Claro, para obesidade, para baixar o peso, mas o que a gente sabe também é que perder peso, o tratamento cirúrgico, não só para perder peso, ele também é metabólico, então ele melhora essa parte de diabetes. Então, não existe uma contraindicação do paciente diabético ser submetido à cirurgia bariátrica, e hoje a gente também chama metabólica, porque muitas vezes não é só excesso de peso, e sim uma doença mais metabólica como diabetes. Então, o que tem que ser bem avaliado é o pré-operatório. O paciente tem que estar com o diabetes controlado, tem que ter um preparo pré-operatório. Então, a parte pré-operatória para o paciente diabético, eu acho que é ainda mais importante, para que ele não vá descompensado para a cirurgia. Mas os efeitos da cirurgia para o benefício do diabetes, a gente tem pacientes que têm, a gente não pode falar em cura, mas remissão da doença. Pacientes com uso de insulina, hipoglicemia antiorais, que muitas vezes a gente consegue tirar eles de medicações. Então, eu acho que não tem contraindicação nenhuma e é uma das comorbidades mais importantes para ser submetida a tratamento cirúrgico. Ótimo. E do ponto de vista anestésico, Felipe, o paciente diabético, ele pode ficar tranquilo que ele vai ter uma anestesia segura? Com certeza, vou muito na linha de raciocínio do Nestor. O diabetes em si ele não é uma contraindicação à cirurgia. O que a gente precisa fazer é entender preciso conhecer meu paciente primeiro, entender o grau do diabetes que ele tem, se é mais ou menos difícil o controle, quais as medicações que o doente está usando, porque diferentes medicações terão diferentes manejos no período pré-operatório. Tá? Então tem medicações que eu vou diminuir, tem medicações, a insulina a gente altera a dose, tem medicações que eu vou suspender um dia antes, 2 dias antes ou na noite anterior. Então isso é importante para eu poder saber qual é o manejo das suas medicações, ou hipoglicemiantes orais, ou a insulina, qual insulina você usa, tem alguns tipos de insulina, e acima de tudo, como vem o seu controle de diabetes, né? Então você está usando as suas medicações, elas estão sendo eficazes para controlar o diabetes. Se não tiver tão eficaz, aí é o momento da gente administrar melhor a medicação, ajustar as medicações, entender você no seu melhor momento para a cirurgia, arrumar isso logo para você poder ir para a cirurgia e ir para a cirurgia no seu melhor momento. Mas não é uma contraindicação, muito pelo contrário, se diabetes fosse contraindicação à cirurgia, vários procedimentos não seriam feitos. Mas a questão é entender o diabetes do paciente, manejar essas medicações no período pré-operatório, otimizá-las e saber se essas medicações estão sendo efetivas ou não, administrá-las mais uma vez e liberar para a cirurgia. E não tem uma contraindicação, tem manejo um pouco individualizado desses pacientes, mas a gente consegue manejar sem problemas no intraoperatório. Excelente. Então, pacientes diabéticos, fiquem tranquilos que uma vez o preparo sendo feito de forma adequada, com certeza o tratamento cirúrgico hoje está mais que consolidado e traz grandes benefícios para a doença metabólica. Vamos falar um pouquinho do jejum, que é o tema principal, né, da nossa Bari Live hoje. Nestor, como você orienta o paciente tipo na véspera da operação? Tem alguma dieta especial? Ou quanto tempo de jejum ele precisa fazer? A gente vê que é muito variável isso. Tem colegas que falam para o paciente ficar uma semana só tomando líquidos. Outro fala só 24 horas. Outros falam que não precisa de dieta líquida e só um jejum de 6 horas ou 12 horas. Como é que é na sua prática clínica? E o que isso, do ponto de vista anestésico, pode
melhorar ou prevenir, né, se o paciente está em jejum há 6 horas ou 12, ou se ele vai com o estômago parcialmente com resíduo ou não, isso, o que pode afetar isso em termos de anestesia, de intubação, né? Bom, essa parte de jejum também depende muito de como foi o preparo do paciente. Então, um paciente que se dedicou ao preparo, perdeu peso, controlou as doenças metabólicas, é um paciente que não está abusando muito da alimentação, tá? Junto com a equipe multidisciplinar a gente consegue ter um pouco desse controle. Então, eu gosto que os pacientes façam uma dieta mais pastosa, sem resíduos, tá? Durante 1 ou 2 dias antes do procedimento. E aí a gente usa de jejum para sólidos de 10 a 12 horas e para líquidos de 8 a 6 horas. A gente sabe que tem vários tipos de estudos agora, como o ERAS, que é um protocolo para otimizar a recuperação pós-operatória. No Brasil, o ACERT, que também busca a mesma coisa, que eles falam tem diminuir esse tempo de jejum, que diminui algumas respostas metabólicas, o paciente tem uma recuperação mais rápida, consegue ter uma alta mais precoce, mas precisa ser muito bem avaliado isso. Por quê? Tem alguns pacientes que têm alguns tipos de doenças, algumas comorbidades, tá? Tipo uma obesidade muito severa, diabetes muito descontrolado, ou tem doença de refluxo, doença de esvaziamento gástrico, pressão abdominal muito grande, que podem prejudicar isso. Então, pode ser que você não fazer um jejum mais prolongado, apesar desses trabalhos mostrarem que não tem tanta diferença no esvaziamento gástrico, você dando líquidos 4 ou 6 horas antes da cirurgia, ou ficando mais tempo, não muda muita coisa, mas com doenças, com comorbidades importantes, a gente sabe que na hora da indução anestésica, no procedimento da intubação, pode ter complicações graves. Excelente. E do ponto de vista anestésico, Felipe, o paciente que vai com esse estômago que ficou numa dieta pastosa, a gente sabe que é complicado para o paciente obeso, né, ficar um tempo prolongado, né, ele já está ansioso por conta de todo o processo de preparo, vai para o hospital, e às vezes a gente percebe que tem paciente que se alimenta antes do tempo necessário, não cumpre muito bem aquilo que foi orientado, né? Isso tem algum risco anestésico, pode repercutir em algum problema para o cirurgião, ou no pós-operatório, ou mesmo da anestesia, né, de broncoaspiração, alguma coisa assim? Eu acho que o grande problema que a gente acaba orientando os pacientes para o jejum é exatamente o que você falou, né? Quando o paciente vai para a cirurgia, ele vai para uma anestesia geral, sim, ele dorme durante toda a cirurgia, mas ele mais do que isso, ele perde alguns reflexos quando ele vai para a anestesia geral. E um dos reflexos que o paciente perde com as medicações, e que é aí de minha responsabilidade, responsabilidade do anestesista, é o reflexo de fechamento do esfíncter, né? Então, todo aquele conteúdo que está presente no estômago, ele pode subir pelo esôfago, parar lá na boca e vai parar todo dentro do pulmão. E essa é a broncoaspiração. Tá? E a gente fala da broncoaspiração, mas não tem conteúdo sólido lá, eu estou numa dieta líquida há 1 semana. Também a gente sabe que esse jejum extremamente prolongado também não é benéfico para o doente, mas vamos supor, eu estou há 1 semana só com sopinha. Além disso, você não tem a presença mecânica só, a presença da comida, você tem o conteúdo gástrico do estômago extremamente ácido. Ele cai dentro da traqueia, vai para dentro do pulmão e isso lesiona o pulmão. Então aquele conteúdo lá, com restos alimentares sólidos, mais o conteúdo gástrico do estômago, vai acabar fazendo a broncoaspiração, levando uma pneumonia química, uma broncopneumonia. Esse é o grande motivo da gente bater tanto na tecla do jejum, uma questão de segurança. Tá? A gente mais uma vez sabe que jejum extremamente prolongados é deletério para o paciente, né? Ficou 1 semana na sopinha, talvez não seja o ideal para o doente, mas desrespeitá-los, a falar, não, acabei de tomar um copo d'água faz meia hora, mas foi só uma água, não tem problema. Não, tem problema. Ainda mais porque esses pacientes têm o maior risco de broncoaspiração. Tem um aumento da pressão intraabdominal, muitos deles são diabéticos, tem retardo do esvaziamento gástrico, como o Nestor falou, e isso acaba facilitando a ocorrência de broncoaspiração. Então é uma questão de segurança, tá?
O protocolo ERAS, que foi mencionado, um braço do protocolo ERAS, que é um protocolo de aceleração da recuperação do paciente, um braço dele é a diminuição do jejum. Mas a gente tem que levar em consideração características do próprio paciente. Tá? Então a gente coloca, o protocolo ERAS ele não se encaixa única e exclusivamente para cirurgia bariátrica, para vários tipos de cirurgia, para todos os tipos de cirurgia, só que você precisa individualizar o tipo de doente que você tem. Então, tomar cuidado com o tempo de jejum. A gente sabe que para água, líquidos claros, que a gente chama, sem resíduos, a gente é mais permissivo, mas até de 2 a 4 horas. O paciente obeso 2 horas não, mas para mais 4, 6 horas. Só que você ficar burlando muito isso, o risco de broncoaspiração aumenta. E sim, vai ter complicação pós-operatória se isso acontecer. Uma outra coisa que a gente estava falando antes é que é muito cultural essa parte de jejum também. Porque muitas vezes você fala ao paciente, 6 horas líquidos, ou 6 horas uma dieta leve, chá com bolacha. E aí o paciente come achando que não vai ter riscos. Então isso é complicado a gente muitas vezes deixar o paciente com jejum um pouco menor. Tem um aspecto cultural importante, né? Para muita gente a gente fala, não, uma dieta leve, né? Tem muita gente que encara a dieta leve aquilo que não é feijoada, macarrão. Não é assim. A dieta leve ela é dieta leve de verdade. Como você falou, é um chá com bolacha e ponto final. Não vai colocar nada na bolacha, né? Não vai colocar muita coisa no chá. Então, assim, isso acaba sendo um aspecto importante que a gente leva em consideração, sim. O aspecto cultural e, mais uma vez, não é uma questão de segurança. A gente até entende que o paciente, vou operar, ficar um dia na sopinha, não posso beber água, falta só 2 horas para cirurgia, posso beber um pouquinho de água. É uma questão de segurança. Eu acho que a gente cada vez mais a gente bate muito nessa tecla, segurança do paciente. Excelente. Então, mais uma vez ficou claro que o jejum é super importante, que os pacientes sigam a orientação de cada cirurgião, da equipe multiprofissional toda, para minimizar e evitar toda essa ocorrência que pode complicar todo o tratamento do paciente, né? O Nestor, a Patrícia Freire, outra internauta aqui nossa, fala que ela fez a cirurgia há 2 meses. E a gente falou em fechar a abertura do esfíncter, do esôfago. E ela está preocupada porque fez a cirurgia e acha que fechou o esôfago, que deixou menor. E ela tem medo de engolir a carne. Como é que é isso? É verdade ou é mito? Bom, primeira coisa é saber que tipo de cirurgia que ela fez, mas a princípio, nenhum tipo de cirurgia bariátrica, metabólica que a gente não faz nenhum tipo de fechamento, não se mexe na parte de esôfago, né? Então, quando o paciente tem um problema de refluxo importante, como uma hérnia de hiato, que é um alargamento do músculo que está em volta do esôfago, muitas vezes a gente opta em fazer essa hiatoplastia ou fechar essa musculatura, mas nada referente ao esôfago. Então, provável ela tem esse tipo de sensação, porque a redução gástrica é muito importante, então ela tem um estômago muito pequeno, e a passagem do estômago para o intestino, que a gente chama de anastomose, também é bem estreita. Então, com uma pequena quantidade de alimentos que ela ingere, ela já tem uma sensação de saciedade bem precoce. Então, por isso ela deve ter essa sensação. Mas não, ela mastigando bem o alimento, comendo devagar, seguindo as orientações nutricionais, ela não tem que ter medo de ingestão alimentar nenhuma. Nessa fase que ela está, a gente recomenda uma dieta proteica, sim, e ela deve ingerir e não tem que ter medo. Então é isso aí, Patrícia. Fique tranquila. Acho que seguindo as orientações da sua equipe, do seu cirurgião, enfim, não deve ter problema. É comum mesmo, nesta fase, haver essa dificuldade, porque 2 meses é muito tempo, é uma fase inicial e temos certeza que você vai ficar bem, tá? Agora, tem outra paciente perguntando se, em relação à asma, e a Jamile, quais os riscos de ter uma crise asmática no centro cirúrgico? E se é comum ter broncoespasmo depois da anestesia? Bom, a gente vai uma orientação bem parecida do que a gente fez para o diabetes, tá? E é uma orientação que a gente vai fazer via de regra para todas as doenças que o paciente tenha.
O ideal é que ele vá para o centro cirúrgico o mais compensado possível das suas doenças, o mais estável possível das suas doenças. Isso aí também a gente vai conversar e discute nas visitas pré-operatórias. Então, a chance de você ter um broncoespasmo ela é pequena se você estiver super bem compensada da sua cirurgia. Desculpa, da sua asma. Né? Há uma chance? Porque você vai ser entubada, é uma anestesia geral. Só que eu, tendo conhecimento disso, eu vou abrir mão de estratégias para que eu vou diminuir a ocorrência e a chance disso acontecer. Tá? Parte dessa estratégia é você entrar no centro cirúrgico, você ir para a sua cirurgia o melhor compensada possível, a gente otimizar as suas medicações. E eu sabendo disso, no intraoperatório e no pós-operatório, eu tenho medicações para diminuir a chance de broncoespasmo. Tá? E mais uma vez, assim como a gente teve a preocupação com a apneia do sono, quando o paciente vai para a sala de recuperação, no pós-operatório imediato, o anestesista também fica um pouco mais perto de você, atento a se você tiver algum broncoespasmo. Se acontecer algum broncoespasmo, ele trata na hora. Seja com as medicações que você já faz uso ou com outras medicações que ele lançou mão durante a cirurgia que a gente tem disponível e tem à mão. Tá? A chance existe porque você tem asma, mas definitivamente, se você estiver bem compensada da sua asma, a chance disso vai diminuir muito de acontecer tanto no intraoperatório quanto no pós-operatório para você. E aí entra também mais uma preparo pré-operatório. Então, por exemplo, pacientes que já têm doença pulmonar prévia, que faz uso de medicação de rotina, avaliação com o pneumologista. Tem que compensar a parte medicamentosa, a parte respiratória. Nós, para pacientes que já têm esse tipo de problema, a gente já começa com fisioterapia respiratória, tentando aumentar um pouco da capacidade pulmonar, já pelo menos 15 dias antes da cirurgia. Então, estando bem preparada, é muito mais difícil ter um problema. Sim, para pacientes tanto asmáticos quanto os DPO-cíticos, os enfisematosos, fisioterapia prévia e pós diminui a chance de complicações pulmonares com mais intensidade do que nos outros pacientes. E a adequação das medicações, como falou. Então, assim, não tá tendo muito espasmo, vai tendo muita crise de asma fora dos períodos que seriam normais. Será que a gente não precisa ajustar essa medicação? Será que você não precisa passar com o pneumo primeiro para ele ajustar a sua medicação, para a gente estabilizar você um pouquinho melhor? E para você começar uma fisioterapia prévia e depois, ainda no pós-operatório, continuar ela, nesse pós-operatório imediato, a chance de complicação pulmonar diminui muito. Alguns pacientes perguntam hoje, e o Respiron? É fundamental fazer antes da cirurgia, como preparo para todos os pacientes? Você usa, Nestor, isso ou não? Sim. Nossa equipe a gente tem de rotina. A gente, logo que começa o preparo, a equipe multidisciplinar, nós temos a avaliação com o fisioterapeuta, ela já passa para o paciente, começar exercício com o Respiron e, se não vai fazer com o Respiron, faça outros tipos de exercícios indicados por ela. E, quando tem algum tipo de doença, aí pneumologista é obrigatório para todos. Muito bom. Queria mandar um abraço para o Flávio Pata, de Ribeirão, que também falou da visita pré-anestésica, que lá eles também fazem isso como medida preventiva para todos os pacientes, dizendo que é mandatório no serviço deles. Né? Então, mais uma vez, falando aqui da importância dessa visita pré-anestésica. Nestor, quando que você libera, ou quanto tempo depois, água para o seu paciente? Queria saber, porque os pacientes tem cirurgião que libera 24 horas depois, outro libera 6 horas, outro 12 horas. Na sua rotina, como é isso? E para anestesia, se existe algum risco de alimentar com líquido precoce, de broncoaspirar, ou algum reflexo, já que o paciente está ainda com alguns medicamentos que são metabolizados no fígado, tal, que pode ter resíduo. Existe algum risco em líquido precoce? Então, eu já tenho bastante experiência com essa parte de cirurgia bariátrica. Desde 2001 eu venho acompanhando esse tipo de paciente. E antigamente, lógico, a cirurgia era uma cirurgia convencional, aberta, era tudo mais difícil, o paciente ia para a UTI, a dor era muito maior, então era tudo mais complicado. Então o jejum pós-operatório também era muito mais prolongado. Mas hoje em dia, em torno de 6 a 8 horas após o procedimento cirúrgico, claro, desde que o paciente esteja bem, já conseguiu deambular, já levantou da cama,
ele já apresentou diurese, não está apresentando náuseas ou não teve vômitos, tendo uma cirurgia tranquila, acordou bem da anestesia, a gente já começa a realimentar. A gente vê com essa realimentação mais precoce, é lógico, a ansiedade do paciente também conta muito, porque uma das perguntas, a hora que ele vai, antes de anestesiar, ele quer saber, doutor, quando que eu vou poder tomar algum líquido? Né? Chegou no quarto, eu já posso? A gente não deixa logo que chega, mas depois de algumas horas, sim. Então, isso diminui um pouco da ansiedade do paciente também. E o que eu vejo no pós-operatório é com essa reintrodução da dieta, é lógico que é líquido e a gente deixa bem restrito, em pequenos goles, tudo, mas ele também tem uma recuperação mais pronta e a gente consegue ter uma alta mais precoce. Hoje a gente consegue ter uma alta em torno de 24 a 48 horas após o procedimento. Eu acho que um dos motivos que ele não faz um ilho muito prolongado, o intestino começa a se movimentar mais rápido, é porque a gente entra com a dieta mais precoce. Legal. E do ponto de vista anestésico, você acha que isso tem alguma influência ou não, Silvio? Olha, a ingesta de líquido é uma das coisas que mais incomoda o paciente, a falta da não ingesta de líquidos. Às vezes os pacientes falam, doutor, ruim não foi nem ficar sem comer, mas eu não poder beber água é muito ruim. E isso se reflete no pós-operatório também. Bom, esse risco de broncoaspiração, dele broncoaspirar o conteúdo que ele ingeriu agora, isso é muito maior no primeiro período de pós-operatório lá na sala de recuperação. É por isso que neste momento a gente não vai dar água para o doente. Tá? Ele está um pouco sonolento ainda, se levantou a hipótese de ter algumas medicações de metabolização hepática que podem estar um pouco mais retardadas nesse tipo de paciente. E esse período pós-operatório na sala de recuperação a gente monitora tudo isso. Tá? Enquanto ele estiver bastante sonolento, ele estiver nauseado, que foi uma coisa que vocês falaram, que a gente tem isso em mente tanto no intraoperatório quanto no pós-operatório, e a gente trata logo o que o paciente sente, já tem medidas preemptivas, profiláticas para a gente contornar a náusea, o vômito no intraoperatório. Se isso apresentar no pós-operatório, eu também trato lá na sala de recuperação, mas enquanto o doente não estiver bem acordado, não estiver nauseado, ele não vai ganhar líquidos, tá? Por uma questão de segurança, como foi falado, ele vai broncoaspirar, ele vai ter consequências sobre isso, tá? A partir do momento que a gente libera ele da sala de recuperação para o quarto, ele já está um pouco mais, ele está acordado, não vai ter nenhum tipo de incoordenação para levar a broncoaspiração, ele vai conseguir engolir direitinho tudo, só que a gente tem a preocupação das anastomoses e da cirurgia também, então não é só uma questão anestésica que eu vou colocar, eu dei alta da sala de recuperação, já pode chegar no quarto, pode beber água. Não, vamos conversar com o cirurgião e ver quanto tempo ele precisa para ele também, para você poder tomar água novamente, com segurança. Tá? Mas a chance de broncoaspiração ela corre se você dá muito água para o doente sonolento e nauseado ainda, que isso acontece logo que ele vai para a sala de recuperação. Esse momento é de maior risco para isso, por isso que a gente não dá água para o doente lá, só na hora da alta, quando ele estiver bem acordado, e se a gente tiver uma conversa com o cirurgião e falar, pode dar. Senão a gente acaba segurando e aí ele vai conversar no quarto para ver em quanto tempo ele vai poder tomar água. Por isso é importante também que a gente trabalhe sempre em sincronia com a nossa equipe, né? Por exemplo, o paciente reteve mais droga ou qualquer outro motivo, por apneia, ele está sonolento, o anestesista vai segurar mais tempo na recuperação. O pessoal da enfermagem, os auxiliares, a fisioterapeuta que vem deambular com o paciente quando está já na unidade de internação. Então, isso é importante. Quando o paciente está sonolento ainda, não conseguiu deambular, a própria enfermeira ou o técnico, eles ligam, seu paciente está muito sonolento, então nós não vamos liberar a dieta. Então, por isso que a gente tem que ter sempre uma sincronia com todos que trabalham ao nosso redor. Excelente. Então, ficou claro também que o trabalho em equipe, conjunto, desde que o paciente chega no nosso consultório, vai para o hospital e recebe alta, né, é fundamental para que ele tenha uma recuperação e um tratamento adequado, correndo o mínimo de risco possível, né? Agora, Felipe, tem uma pergunta aqui. Em relação à técnica cirúrgica, isso muda a sua técnica anestésica ou não? A gente sabe que tem alguns tipos de anestesia hoje. Tem cirurgiões que fazem a raquianestesia junto com a anestesia geral. Alguns cirurgiões temem isso por alguns riscos. Como é que é no seu dia a dia, hoje, na sua rotina,
Tem alguma mudança em relação à técnica ou perfil de paciente? Se usa anestesia mista ou não? Como que funciona isso para você? Bom, como você bem disse, a gente tem as anestesias que a gente chama de neuroeixo, que é a raquianestesia, a anestesia peridural, tá? Ambas a gente chama de anestesias de neuroeixo. E a gente tem a anestesia geral e também tem os bloqueios de nervos periféricos, que a gente chama de bloqueios também, tá? Antes de tudo, assim, a raquia peridural, que faz há muitos anos, hoje a gente faz elas com uma segurança muito maior, né? Hoje a gente tem agulhas de um calibre bem mais fino, principalmente quando eu falo de raquia anestesia, tá? Então aquelas incidências e complicações que a gente tinha antes, elas estão numa frequência muito menor. Elas acontecem, mas acontecem numa frequência muito menor. A gente consegue fazer elas com uma segurança muito maior. Isso também se reflete com a própria anestesia geral. A segurança que a gente tem para ela hoje, com as novas técnicas, medicações, aparelhos, as técnicas cirúrgicas melhoraram e muito. Isso traz bastante segurança para o doente. E sim, uma das coisas que mais influencia nas minhas opções anestésicas é o tipo de cirurgia. E o que mais impacta se eu vou fazer estratégia A, B, C ou D, é principalmente se a gente vai para uma técnica aberta, que é difícil a gente fazer hoje, ou se a gente vai para uma técnica que a gente faz muito mais hoje, que é a técnica por videolaparoscopia, que é a cirurgia fechada, que eles chamam, né, que são só os pequenos portais. Esse talvez seja o grande diferencial onde eu vou mudar radicalmente radicalmente não, eu vou acrescentar alguma coisa na minha anestesia geral. A gente sabe que as técnicas abertas, elas trazem a gente chama de resposta metabólica, ou seja, uma resposta do organismo ao trauma que foi a cirurgia muito maior. Por isso que a cirurgia videolaparoscópica tem resultados mais rápidos, o paciente anda mais rápido, não tem íleo e vai embora com 24 a 48 horas. Isso a gente não tem nas técnicas abertas, é muito difícil. Então, acho que o grande diferencial para mim, onde eu vou fazer uma ou outra técnica, com certeza, se eu vou fazer uma cirurgia convencional, cirurgia aberta, ou se o cirurgião vai falar, não, vou fazer uma cirurgia videolaparoscópica, uma cirurgia por vídeo. Isso é o grande divisor para mim, se eu vou fazer a técnica A ou B. Ambas a gente vai acabar associando a anestesia geral, tá joia? E aí eu vou ver se eu consigo fazer técnicas para analgesia, porque o meu controle de dor pós-operatória começa agora, no intraoperatório. Posso até abrir mão de uma raquianestesia ou do que a gente chama hoje de bloqueio de nervo periférico, que a gente consegue ver os espaços e jogar anestésico local ali com a presença de um ultrassom. Isso dá um controle de dor muito grande. Eu consigo controlar bem a dor com isso. E isso acaba influenciando para a gente também, se eu vou usar a técnica A, B ou C de anestesia. Mas acho que o grande divisor de águas para a gente, se a gente vai fazer uma raquio com uma peridural, numa anestesia geral, ou se eu vou fazer só uma anestesia geral, ou um bloqueio de nervo periférico associado, se essa técnica vai ser aberta, a convencional, que a gente quase não faz mais hoje, ou se vai ser o que é mais utilizado, uma técnica fechada por videolaparoscopia, onde a gente tem uma aceleração da recuperação mais rápida do paciente. Mas isso não muda se eu vou fazer sleeve ou bypass? Para a gente não muda tanto, porque isso vai continuar numa cirurgia videolaparoscópica, tá? Se eu pensar no intraoperatório de repercussão, não muda tanto para mim. Eu preciso ter cuidados numa cirurgia videolaparoscópica. Então, o paciente tem que estar numa posição adequada para você poder trabalhar. Ele precisa ter uma cavidade, como faz uma cirurgia videolaparoscópica. Então, cria-se uma cavidade, aumenta-se uma cavidade com vídeo. Então, precisa ter um relaxamento muscular bom para vocês poderem trabalhar com tranquilidade. E o tempo que isso vai demorar, né? Esses cuidados eu vou administrando no intraoperatório, e o tempo cirúrgico também é algo que a gente leva em consideração na escolha da técnica anestésica. Sabe, uma dúvida bem frequente sobre a anestesia que os meus pacientes fazem é: doutor, por que vai ter que ser anestesia geral? Só porque é por vídeo? Por quê? Não pode ser uma raquianestesia? Aí a gente tem que falar. Mas qual o risco de uma hack hoje, anestesia? Num paciente obeso, que vai para uma cirurgia bariátrica e que está recebendo medicação anticoagulante. Boa pergunta. A gente tem algumas restrições, e não limitações e não contraindicações, mas limitações, restrições, abordagem que a gente chama de neuroeixo em pacientes que estão usando medicações que alteram o sistema de coagulação. Não só os anticoagulantes. O anticoagulante vai lá e atua em cima da proteína que faz a coagulação. Mas eu tenho hoje vários pacientes que usam os antiagregantes plaquetários, que são
aspirina, OAS ou clopidogrel ou outras medicações que não agem sobre os fatores de coagulação, agem sobre a plaqueta. Mas eles também têm implicações para a gente fazer uma abordagem de neuroeixo, como foi dito, uma RAC, uma peridural. E tem algumas medicações que às vezes a gente esquece que podem atuar sobre o sistema de coagulação e que às vezes o paciente esquece que eles são remédios, que são os fitoterápicos. Então a gente tem cápsulas de alho que podem interferir no sistema de coagulação e a gente tem outras medicações, ginkgo biloba, que pode atrapalhar o sistema de coagulação. Eles acabam sendo algumas limitações para a gente fazer uma abordagem, para a gente partir para uma RAC, para uma peridural, tá? E eu vou ter que respeitar tempos diferentes de cada medicação. Então, as medicações que interferem sobre o sistema de coagulação, cada uma vai ter a sua especificidade, o seu tempo de suspensão antes para fazer a cirurgia, dependendo do que for, ou então uma anestesia de neuroeixo, uma RAC e uma peridural. Tá? Agora, outra pergunta é, poxa, mas eu não posso fazer só com RAC, uma peridural, uma cirurgia por vídeo? Não, com certeza não é a melhor opção, tá? Porque é o seguinte, o que a gente tem na cirurgia videolaparoscópica? Como a gente explicou agora, você coloca lá os pequenos trocáteros, portais, os pequenos entradas no abdômen do doente e a gente aumenta uma cavidade que já existe. A gente coloca CO2 lá, coloca gás carbônico lá. Imagina você com um super desconforto abdominal, cheio de gases. Agora imagina você sendo operado assim, deitado. Então não dá, é muito desconfortável. O cirurgião não consegue trabalhar, o paciente não vai ficar confortável e aí sim eu vou ter risco para ele. Então, neste cenário, a anestesia geral é muito mais segura para o paciente. Muito bom. Nestor, em medicamentos, o paciente é diabético, é hipertenso e está indo para a cirurgia. Você já fez todo o preparo. Mas, doutor, eu vou fazer dieta, eu vou estar em jejum, eu tenho que tomar meu remédio do diabetes? Como é que é isso? Então, hoje, principalmente, sim, os antihipertensivos, a gente orienta que ele tome. Principalmente quando ele vai operar, a gente tem uma rotina, muitas vezes, de operar no final do dia, tá? Então, a gente orienta que os medicamentos da manhã, que ele tome a medicação. Quando ele faz uso de insulina ou hipoglicemia antioral, esses a gente não indica pro dia da cirurgia. Ele toma no dia anterior e pro dia da cirurgia não. Quando tem algum medicamento que ele precisa fazer o uso que a gente indicou, a gente indica tomar com uma pequena quantidade de água, bem pouco. Do ponto de vista anestésico, tem alguma influência o paciente tomar um antihipertensivo, tipo horas antes da anestesia? Ou antidiabético oral? São medicações que a gente tem um controle mais próximo do intraoperatório, né? Várias das medicações que o paciente toma, outros exemplos são os hormônios tireoidianos. Algumas medicações a gente prefere que o paciente tome, que ele faça uso. Algumas a gente vai suspender e outras a gente vai alterar a dose delas, tá? A gente falar de hipoglicemiantes orais, de antihipertensivos, a gente tem classes diferentes das medicações, né? Vários a gente deixa, a maioria das medicações a gente deixa, um outro a gente suspende, a gente altera as doses deles. Por isso que essa consulta pré-anestésica ela acaba sendo importante para a gente manusear isso e para não predispor o doente, no caso, um exemplo que foi dado do diabetes, nem um descontrole para hipoglicemia, nem para hiperglicemia muito grande. E, às vezes o paciente vem ajustadinho, bonitinho, né? E a gente sabe que o ato cirúrgico em si já dá uma descontrolada, então a gente precisa estar perto desse controle um pouco mais próximo. Em algumas medicações a gente ajusta, outras a gente suspende e outras a gente prefere que o doente faça uso delas. E lembrando que tomar um pouquinho de água para tomar a medicação não corta o jejum, um pouquinho. Excelente. Eu queria primeiro agradecer Nestor, Bertin, Felipe Pim. Foi excelente. Eu queria que vocês fizessem as suas considerações finais, tá? Nós já estamos com o nosso tempo esgotando. Então, por favor, antes de nós finalizarmos. Bom, gostaria de agradecer o convite novamente, dizer que foi um prazer participar e poder dar algum esclarecimento para os nossos pacientes. Tá? Mais uma vez agradecer o convite, obrigado a todos. Que bom que a gente conseguiu desmistificar um pouquinho da anestesia, né? A gente estava comentando antes, é comum a gente ouvir, doutor, eu não tenho medo da cirurgia, mas eu tenho medo da anestesia. A gente ouve bastante isso. E fiquei feliz em saber que tem muitos lugares onde essa consulta está sendo feita com um pouco mais de antecedência, até para a gente quebrar um pouquinho esse estigma do eu tenho medo de uma coisa, não tenho medo do outro. Sendo que, na verdade, como vocês falaram, a gente trabalha em equipe, é tudo um procedimento, um processo só. Então, acho que foi bom a gente poder explicar um pouquinho mais
de como que é o ato anestésico, o procedimento anestésico, as limitações, o porquê do jejum, se eu posso, o que eu posso, o que eu não posso tomar. Muito obrigado. Excelente. Obrigado mais uma vez. E queria agradecer aos nossos internautas, direto aqui da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, mais uma vez, no Bari Live. Queria também fazer um convite a todos, que nós teremos no próximo ano o nosso Congresso Brasileiro em Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que vai ser realizado aqui em São Paulo, primeira semana de junho. Estão todos convidados. E dizer que o Bari Live sempre está disponível, tirando dúvidas, acrescentando na vida de todos os internautas e para nós, sempre tendo um aprendizado em várias áreas que a gente atua, impactando na vida de todos nós. Então, meu muito obrigado e boa noite a todos. Eu tinha diabetes, ainda tenho diabetes, mas era de um controle muito difícil, né? Eu tinha muitos problemas de saúde por conta dessa diabetes, tá? Inclusive aí um problema renal que era bastante sério, né? O médico havia comentado comigo, me alertado, inclusive, que se eu não conseguisse controlar os níveis de glicemia, fatalmente eu acabaria fazendo hemodiálise por conta desses problemas. Sim, tenho. Minha mãe era diabética, meus tios são diabéticos, eu tenho irmãos diabéticos, é aí uma herança familiar também, né? Minha mãe, depois de um certo tempo já com diabetes descontrolado, descompensado, com controle muito ruim, ela perdeu a visão, né? E ela praticamente não enxergava mais, ela tinha muita dificuldade de mobilidade, né? Já não conseguia mais fazer as tarefas do dia a dia ou andar sozinha, né? Isso trouxe uma qualidade de vida muito ruim para minha mãe, nesse período que ela ficou diabética e perdeu a visão. Então, meus irmãos também têm uma série de problemas, não perderam a visão, né? Mas assim, tem as limitações que a doença traz, né? Limitações físicas, limitações psicológicas também, né? Porque, como eu te falei, o diabetes não traz só problemas físicos, né? Ele te deixa depressivo também por conta de toda a situação, de todos os problemas que a doença provoca, né? Então, sua cabeça também não fica legal por conta disso.